Na mensagem anterior nós falamos sobre buscar as coisas do alto, ou o chamado do alto. E meditamos em Colossenses capítulo 3, os primeiros versículos. Esse é um assunto extremamente interessante. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, e pensar nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Porque normalmente nós somos moldados de acordo com aquilo que domina as nossas mentes, os nossos pensamentos. E o que Paulo está procurando tratar quando você tem o pano de fundo da carta, a história da carta, da localidade de Colosso, heresias haviam entrado ali. Ainda que Paulo não foi aquele que pregou em Colosso, ele gastou muito tempo na cidade de Éfeso, na Ásia, anos ali, e toda a Ásia ao redor ali de Éfeso ouviu a palavra. Então, por meio de Epáfras, que foi alguém que ouviu a palavra de Paulo, o evangelho chegou em Colosso e foi frutificando. Agora Paulo está preso em Roma, sua primeira prisão, e ele escreve 4 epístolas da prisão, que as cartas dele a Filemão, a Éfeso, a Filipenses e a Colosso. E ele então está tratando sobre essa carta de maneira tão singular, porque Epáfras vai visitar Paulo na prisão e ele relata as crises e as adversidades que eles estavam vivendo naquela localidade. De alguma forma, ainda que Paulo não entra em tanto detalhe, havia entrado heresias ali. Uma dessas heresias era o que está no capítulo 2 dessa carta. Vamos ver brevemente, que nós não temos intenção de gastar tempo explicando todas essas coisas, né? Mas sim nos focar na intenção desse capítulo 3. Capítulo 2, versículo 11. Perdão, podemos ler versículo 8. Desculpa, podemos ler o versículo 6. 2:6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Estavam sendo empurrados a um estilo de vida, a uma busca espiritual, uma busca religiosa fora de Cristo. E ainda hoje, essa é a grande artimanha do inimigo. Nos empurrar para uma opinião, para um estilo de vida, por alguém que tem uma grande influência e de alguma forma possa influenciar a nossa vida, mas não é Cristo. E o que vai acontecer? Isso vai nos fazer decair da realidade espiritual em Cristo, vai nos levar a pensar em coisas terrenas, com mente terrena. Isso vai desintegrar o corpo de Cristo e nos levar à fraqueza. Então ele diz, estando enraizados e edificados nele. É nele. E confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha que coisa que estava acontecendo em Colosso. Pessoas de influência estavam enredando os cristãos com a sua filosofia, quer dizer, uma filosofia própria. Ele está chamando isso de vã sutileza e tradição dos homens. Nós temos na história da igreja várias interpretações, centenas e milhares de interpretações. Tem muita coisa boa, mas muitas das vezes é um texto, é um pensamento isolado de toda a verdade. E quando aquilo se torna o foco principal, isso é chamado de heresia. Uma heresia não significa que tudo ali é mentira, mas é um assunto verdadeiro isolado de toda a verdade. E quando esse assunto isolado de toda a verdade se torna o foco principal, então desviou os cristãos de Cristo. O irmão Dino dizia assim, você pega uma peça de um grande motor,
Aí você chama aquilo ali de motor. Não, aquilo não é um motor, aquilo é uma peça do motor. Mas se você focar só naquilo ali, você não tem um motor e não adianta você querer convencer as pessoas de que aquilo é o motor. Não vai funcionar toda a engrenagem. Parece que esse é o problema aqui dos Colossos, de que eles estavam seguindo a tradição dos homens. Nós não podemos seguir homens. Graças a Deus pelos homens que Deus usa. Mas esses homens são instrumentos nas mãos do Senhor. E o foco principal que Paulo está ressaltando é a centralidade de Cristo. Se você for ver em cada capítulo, você vai ver ele chamando a gente de volta. Então, muito cuidado para que ninguém venha enredar vocês. Como é comum escutar hoje, não, mas fulano falou isso, já faz muitos anos, então é melhor, né, ficar aqui quietinho. E às vezes as pessoas não estão seguindo Cristo. Está seguindo uma liderança, uma personalidade de grande influência, e nós vamos ver os irmãos sendo subjugados a um estilo de vida espiritual que não produz fruto em Cristo Jesus. O finalzinho, a metade do versículo 7, diz assim, confirmados na fé. Quantas das vezes esses ensinamentos não estão confirmando os cristãos na fé objetiva do Evangelho? Mas às vezes é um ensinamento de medo, uma raiz de medo, uma preocupação. E no lugar de nos ministrar aquela ousadia que devemos ter em Cristo, que Paulo diz que Deus não nos deu o espírito de medo para outra vez estarmos subjugados, Ele nos deu um espírito de amor, de equilíbrio e de poder espiritual, para a gente avançar em Cristo Jesus pela verdade. Então, uma das missões que aqueles que servem ao rebanho hoje é confirmar os santos na fé, tirar os nossos olhos de outras coisas, voltar-nos para a fé do Evangelho, a verdade do Evangelho. Então ele segue dizendo no 8, né, seguindo conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Todo aquele aspecto religioso, ele está chamando de rudimentos do mundo, inclusive os aspectos da lei. Os aspectos das cerimônias que queriam ser impostos para o nosso tempo presente, que anulava a verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele segue dizendo esses vários nele. Nele vocês receberam a plenitude. E quem é ele? Agora ele vai falar das glórias de Cristo. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, quer dizer, vocês não têm que praticar uma nova circuncisão. Assim como hoje não temos que nos submeter a tantas coisas que prometem alguns privilégios no reino, mas não tem nada a ver com Cristo. São maneiras de nos subjugar. Ele fala, nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando na cruz. Uma dívida que era impagável. Quando as pessoas deviam ao Império Romano, e muitas das vezes eram dívidas impagáveis, eles vendiam seus filhos como escravos. Alguns derramavam seu próprio sangue, porque não tinha como pagar. Era uma escravidão sem fim. E Paulo está mostrando que antes de Cristo a nossa vida era completamente escravizada, porque estávamos submissos ao poder da lei que não nos dava graça para obedecer a Deus. Não tinha vida, a nova vida em Cristo. Quando Cristo veio, o fim da lei é Cristo, ele cumpriu a lei, morreu por nós. E toda aquela nossa dívida, ele cancelou na cruz pelo seu sangue. Agora não existe absolutamente mais nada que Deus espera que venhamos praticar para merecer a salvação ou o favor de Deus.
ou aceitação dele. Precisamos simplesmente crer que já foi cancelado o escrito de dívida contra nós e que nós somos salvos em Cristo, agora ele nos deu vida. Então, o que Paulo está mostrando para nós é que no lugar de buscar algumas coisas novas, nós precisamos nos voltar completamente à pessoa do seu Filho e enraizar nossa fé nele. Essa vida vai crescendo à medida que nos alimentamos da palavra de Deus e é isso que nos dá o poder que procede dessa nova vida para sermos vitoriosos contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo e vamos ter a graça de servir a Deus. O verso 15 diz: despojando os principados e a potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Não temos que ter medo mais dos demônios e do diabo, uma vez que estivermos em Cristo, escondido nele, como ele vai falar no capítulo 3. Verso 16. Portanto, ninguém julgue vocês. Está vendo agora? Pessoas que realmente querem exercer um domínio sobre o rebanho, passa a julgar os cristãos e a desmerecê-los. Eles estão, coitadinho, perdidos se eles não receberem a nossa liderança, a nossa tradição, aquilo que nós temos ensinado, no lugar de conduzir as pessoas em Cristo e vê-las com os olhos da fé por meio do Evangelho. Quantas coisas os cristãos estavam praticando aqui, ou sendo arrastado a praticar, e havia o julgamento quanto à comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados. Todas aquelas coisas que eram sombra de Cristo foram cumpridas em Cristo, e agora os cristãos estavam livres, não para uma vida de pecado, mas também para não viver uma vida sob domínio desses rudimentos, que eram promoções de que se você praticar, isso vai te levar a uma vida de liberdade, libertação ou de merecimento em Deus. Isso anula realmente a graça de Deus. Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Não é uma mente iluminada pelo Evangelho em Cristo. E quando as pessoas fazem isso, seguindo o versículo 19, diz assim: e não retendo a cabeça. Que coisa que muitas das vezes essa linha de ministério não conduz-nos à cabeça. Ele diz: não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo é suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Então nós temos aqui a cabeça, e quando nós estamos sendo governados por essa cabeça, dirigidos por essa cabeça que é Cristo, todos nós como membros do corpo de Cristo, passamos a ser bem supridos, não vamos ficar enfraquecidos. Nós somos bem supridos, ou seja, alimentados, e além de alimentados, nós estaremos bem vinculados. Hoje encontramos cristãos desnutridos e apartados uns dos outros. Por quê? Porque não estão seguindo a cabeça ou retendo a cabeça. Estão seguindo a sua própria cabeça ou um estilo de liderança que não produz essa vida. Uma vez seguindo a cabeça e sendo retidos ou coordenados por ela, nós temos provisão espiritual, poder espiritual, graça abundante. E poderemos caminhar bem vinculados uns com os outros por meio das juntas e ligamentos, ou seja, ministérios e serviços que nos ajudam a andar juntos uns com os outros. Que triste quando lideranças separam os cristãos, no lugar de unir os cristãos. É interessante que não foi Paulo que pregou em Colossos, mas quando ele soube da fé dos irmãos em Colossos, Paulo teve esse coração de intercessão, de amor, de encorajamento. Ele não estava limitado por uma localidade. Ele estava com seu coração extremamente amplo a todo o corpo de Cristo. E esse é um problema do nosso tempo, o localismo. Às vezes as pessoas moram um do lado dos outros,
mas assim, não tem esse coração amplo de abraçar todos os santos, de servir e de ser servido e de cooperarmos pela glória de Cristo, pelo poder do Evangelho. E acabamos seguindo algumas opiniões, algumas impressões tão negativas, que criamos muralhas que nos dividem uns com os outros. Tem pretexto de humildade. Não, irmãos, vamos esperar. Sabe que aconteceu algumas coisas no passado. Mas o passado é 30 anos atrás, 40 anos atrás. E leva a nova geração de cristãos simples, cheio do Espírito Santo, cheio de amor, que esses cristãos não têm problema uns com os outros. E nem sabem dos problemas do passado. Mas às vezes os mais velhos levantam muralhas e separam os cristãos. Nós somos chamados a construir pontes para facilitar a comunhão, o serviço, o companheirismo, para que o evangelho seja propagado. E não muralhas de separar uns com os outros. Paulo estava orando e agora vai Epáfras, e aí você tem Tíquico, que provavelmente levou a carta, você tem Timóteo com ele, você vai encontrar vários companheiros de Paulo nesse contexto. Ele pede para essa carta ser lida em Laodiceia, a de Laodiceia ser lida em Colosso. Você tem relacionamento de amor e de comunhão se multiplicando em toda essa região. Ainda que Paulo ensinava que em cada respectiva localidade tivesse os seus anciãos que cuidassem da responsabilidade local. Mas você não vai encontrar essa separação, essa divisão de vínculo, de comunhão, de provisão, de cuidado mútuo, de ministério, de servir uns aos outros. Reter a cabeça é o nosso chamamento hoje. Voltar para Cristo. Qualquer coisa que tomou o lugar de Cristo, quando essa coisa cai, você vê que todo mundo que está seguindo essa coisa, seja ela o que for, os irmãos são totalmente... fica como peças de um jogo que você joga e sai tudo fora do lugar. Um quebra-cabeça que está totalmente desestruturados. E agora o Senhor está querendo e está restaurando todas as coisas em Cristo, para retermos a cabeça a partir da qual todo o corpo, suprido e bem alimentado, vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Então Paulo volta a tocar em pontos assim tão importantes. Se vocês já morreram com Cristo para os redimentos do mundo, por que se sujeitam às regras, como se ainda vivessem no mundo? E ele está reportando o contexto da lei. Hoje não temos a lei de Moisés. Irmãos, mas quantas regras têm sido colocadas sobre os ombros de muitos irmãos queridos? Os problemas não estão basicamente com a igreja ou com os cristãos simples. Não, os irmãos querem estar juntos, querem ter comunhão, mas temos algumas regras que geram medo e insegurança e nos mantêm separados uns dos outros, enfraquecidos. E quando a gente vê, estamos prostrados e sem poder. Aí fica uma igreja voltada para dentro de si e sem poder espiritual para pregar o evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Esquecemos da nossa missão. E sem nos dar conta, passamos a julgar uns aos outros. E às vezes passamos muitos anos cristãos pregando uns para os outros. Nós deveríamos estar pregando o evangelho, alimentando cristãos novos, visitando pessoas, servindo e apoiando ministérios que estão expandindo. Então, tem muita coisa que Paulo está colocando nessa carta, cortando esses equívocos, esses sofismas, que têm aparência de humildade, mas na verdade não produz edificação, não produz santidade, não produz crescimento e nem a pregação do evangelho. Parece que é muito bom. Então ele vai dizer, olha, se vocês já morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeita às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Quer dizer, hoje nós não temos esses problemas com esses detalhes da lei, mas nós temos muitas outras implicações que escutamos às vezes. Olha, cuidado com isso, não vai por ali, não toque nisso, olha aquilo outro. E às vezes estamos assim debaixo de prisões, de jaulas, que são sofismas que nos prendem como se o evangelho não tivesse poder de nos guardar. Devemos nos encorajar a avançar pelo poder da palavra de Deus.
todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrina dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promover até culto, um culto que as pessoas inventam. E aí você tem a falsa humildade e o tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne, e aqui é o ponto que hoje devemos tocar um pouco mais. Às vezes são muitas coisas interessantes, sabe? Mas aquilo está te enfraquecendo e não te dá o poder para você levar uma vida vitoriosa sobre o pecado, as inclinações da carne. E nós ficamos trancados dentro de jaulas que prometem espiritualidade, mas estamos sempre sendo enfraquecidos. Parece humildade, mas é uma humildade ou uma santidade que não nos dá o poder para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, como Paulo fala nessa carta, a viver uma vida de acordo com a verdade do Evangelho. Então o capítulo 3, ele vai falar desse portanto, depois de ter exaltado tanto a pessoa do Senhor, as riquezas do Senhor, ele vai mostrar que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. E desculpe voltar um pouquinho no capítulo 2 ainda. Ele queria, versículo 1, que os irmãos de Colosso soubessem quão grande combate ele tinha por eles e pelos que moravam em Laodiceia e por outros que ainda não haviam visto a face de Paulo. Colossenses 2:2. Por que Paulo estava com esse combate tão grande? Porque Satanás quer manter o povo de Deus no engano a partir desses sofismas na mente. É uma obra sobrenatural maligna que leva o povo de Deus a tirar os olhos de Cristo e da verdade do Evangelho e manter os seus olhos em sofismas que, ainda que usam partes da verdade, mas não é toda a verdade, reduz o povo de Deus a um estilo de vida que não produz a glória de Cristo para uma vida santa, vitoriosa e de poder para pregar o Evangelho. Eu faço isso para que o coração de vocês, em primeiro lugar, seja consolado. Como o povo de Deus hoje precisa de consolação, encorajamento. Todo espírito errado, que não é o Espírito Santo, produz angústia, produz fraqueza, produz insegurança, melancolia, até depressão espiritual. Enquanto que o Evangelho e o Espírito do Senhor, ele produz alegria, gozo, paz, justiça. O reino de Deus não consiste em comida e em bebida. Mas você lembra em que consiste? Paz, ou gozo, alegria, justiça. E ele vai falar do fruto do Espírito, aí você tem alegria. Quando ele fala do livro de Hebreus sobre as glórias de Cristo, ele diz que o nosso Senhor foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Óleo de alegria. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho. Isaías profetizando do Senhor Jesus. E como ele foi ungido? Com óleo de alegria, conforme está em Hebreus, falando do Senhor. Agora ele vai em todos os lugares libertando as pessoas do cativeiro, subjugadas pelo pecado e pelo engano do diabo. E essas pessoas estavam no vale da sombra da morte. Cheio de angústia, de tristeza, sem esperança. E quantos cristãos estão debaixo disso? Porque às vezes estão seguindo um pseudo-evangelho que está reduzindo elas, atrofiando elas a um estilo de vida medíocre, fraco. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu faço isso para que o coração de vocês, em primeiro lugar, seja consolado, para que vocês, vinculados em amor, não é vinculado em opiniões, não é vinculado em métodos, é vinculados, o que nos mantém unidos é o amor na pessoa do Senhor, verdade e amor.
Aí sim, uma vez consolados e uma comunhão sem barreira por meio de Cristo, ele vai dizer: tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Parece que as pessoas não vão compreender claramente a palavra de Deus enquanto os seus corações estiverem completamente desconsolados, angustiados por estarem seguindo o estilo de ensinamento que mantém elas aprisionadas em sua mente. E esse ensinamento, no lugar de vincular os cristãos em amor, está desagregando os cristãos. Agora, uma vez consolados e vinculados em amor, podemos então ter toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Então agora, e ele diz: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, não busca conhecimento, não busca sabedoria em qualquer outra coisa, porque segundo Paulo, a sabedoria de Deus é uma pessoa. Venha para Cristo, olhe para Cristo, conheça as glórias, os atributos de Deus. Toda essa visão da soberania, da pessoa de Cristo, da plenitude de Deus em Cristo, ela vai limpando os nossos olhos, fazendo as escamas caírem. E nós vamos ver a vida gloriosa que Ele nos propôs pelo poder do Evangelho em Cristo. E isso vai nos levar a uma vida vitoriosa, de amor e de poder de pregar o Evangelho. Então é nele que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Às vezes as pessoas estão entrando em tantos mistérios, tantos assuntos escatológicos, tantas coisas altas, mas perdemos a simplicidade de Cristo. Deixamos de ver Cristo nessas coisas. Então ele vai dizer essas coisas, versículo 4, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Como disse Paulo aos Coríntios: eu nada me propus saber entre vocês a não ser Cristo. E é isso que Paulo está procurando corrigir esses cristãos aqui de Colosso. Então ele apresenta toda essa riqueza da glória de Deus em Cristo pelo Evangelho a qual nós somos chamados. Por isso que no capítulo 3, ele vai dizer: portanto, ou seja, depois de tudo isso, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Tira os olhos das coisas daqui da terra. Ele está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Ou seja, muitas das vezes temos uma vida fraca, mundana, tomando a forma do mundo. Muitas das vezes temos crises conjugais, crise na família, crise com os nossos jovens, crises na sociedade. Temos crise em todo o nosso estilo de vida, porque estamos tomando a forma do mundo. A nossa mente não está voltada para Cristo, não estamos pensando as coisas do alto onde Cristo vive, então nós estamos tomando a forma daquilo que está ocupando a nossa mente. Mas uma vez que ocuparmos, saturarmos a nossa mente, a nossa vida, com as coisas lá do alto e com a vontade de Deus em como vivermos aqui na terra, então isso nos dará, como assim, lavando a nossa alma e a nossa mente e nos edificando com essas verdades do reino de Deus, viveremos por essa cultura do reino de Deus e não a cultura da religião ou do mundo. Quer dizer que, uma vez que consideramos Cristo em todas as coisas, temos o poder de sermos aperfeiçoados para vivermos uma vida que agrada a Deus. Ele fala no capítulo 1 sobre a oração que ele fazia para que os cristãos tivessem um entendimento e uma mente espiritual, uma sabedoria espiritual, para conhecermos a vontade de Deus, viver uma vida que agrada a Deus e assim produziríamos frutos. Por que muitas vezes não temos uma vida que agrada a Deus e por que não temos frutos? Porque a nossa mente está sendo moldada para um outro espírito, um outro ensinamento, uma outra sabedoria, não importa de onde ela vem, uma outra cultura, e isso está nos reduzindo a um estilo de vida que é contrário ao Evangelho. Então Paulo faz esse desafio para todos os cristãos de lá e a nós também,
E ele vai mostrar no verso 4 que Cristo é a nossa vida. Ou seja, uma vez que voltarmos para Cristo, enraizados em Cristo, alimentando dele, cultivando essa vida com ele na palavra, essa vida que é Cristo, ela vai aumentando em nós. Eu gosto de pensar, e às vezes falo sobre isso, que essa vida em Cristo, ou viver pela vida de Cristo, é como aquele café com leite que você misturou de manhã. O café tem a sua identidade, e o leite também. Uma vez que você misturou, não tem mais como voltar. E aí você tem um outro sabor. A nossa vida humana é contrária a Deus, ela é rebelde a Deus e ela clama pelo pecado. A vida de Cristo é uma vida que agrada a Deus, que venceu o pecado, que morreu para a glória de Deus. Deus nos deu em Cristo essa nova vida, que é uma vida vitoriosa. Essa vida está em nós. Uma vez que nos alimentamos da palavra de Deus, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, essa vida vai aumentando e é essa vida que nos dá poder de viver de maneira vitoriosa. Agora, se você tentar remendar o velho homem, quanto mais você concentrar sua atenção no pecado, ou nos problemas, ou até mesmo na tentação, mais forte o pecado e as tentações se tornarão. Temos que nos concentrar e nos voltar para essa nova vida em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa vida. Não é o nosso esforço, a nossa promessa, não tem nada que vai realmente nos livrar desse estilo de vida caído. Temos essas duas naturezas dentro de nós, a velha vida e a nova vida em Cristo. E o Senhor nos chama para nos alimentar da nova vida em Cristo. Então, chegamos ao versículo 5 do capítulo 3. Paulo tem essa palavra sempre assim, portanto, né? Ele mostra uma verdade absoluta, tira os nossos olhos do engano. Uma vez que enxergamos, ele fala, tá vendo? Então, portanto, agora que somos chamados a esse estilo de vida em Cristo, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Ou seja, não é para você ficar lamentando aí sempre, né? O que será de mim? Deus sabe, pobrezinho, vocês têm que ter compaixão de mim. Não. Ainda que reconhecemos a nossa miséria, como disse Paulo, miserável homem que eu sou, mas no capítulo 7, mas no capítulo 8, ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, porque agora ele encontrou a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que o libertou da lei do pecado e da morte. Então ele chama a gente a viver por essa nova lei. Ou seja, o que é fazer morrer essa natureza pecaminosa? Em outras palavras, não dê comida, não alimenta a velha natureza, que é como uma besta desenfreada. Você não tem que ser conivente com essa besta, porque quando você menos espera, ela vai te destruir. Não brinque, você não consegue domesticar o velho homem. Você não tem que flertar com o pecado, o velho homem. Tem que ser uma tolerância zero. Como é que você não vai alimentar isso? Ele vai dizer assim, em primeiro lugar, quando ele diz para a gente fazer morrer tudo que é da velha natureza, 2 pontos. Qual é a primeira palavra que vem aí? Hã? Prostituição. Hã? Fornicação. O que mais? Imoralidade sexual. Depois impureza. Depois paixões. Maus desejos. Você está vendo por onde Paulo está começando? Nós estamos vivendo num mundo erotizado, promíscuo, com uma cultura pornográfica em tudo que você imaginar. Uma publicidade de um carro, de uma viagem para a Lua, como agora está surgindo essa... O que você imaginar. Até em fralda de bebê, você vai encontrar mulher nua ou seminua. Não, o que você imaginar. É uma situação complicada. Então nós temos essa natureza dentro de nós, que clama pelo pecado, sem você fazer nada, ela já está ali berrando desde a manhã e até nos sonhos, esses pensamentos assombram o homem e a mulher.
temos esse marketing do mundo totalmente voltado para a pornografia e temos o diabo que está ali lançando lenha na fogueira. Ele vem apagar a fogueira jogando gasolina. Como é que você vai fazer morrer essa natureza? Por exemplo, se você sabe que aqueles filmes, aqueles entretenimentos têm cenas eróticas, ou mesmo que seja um filme interessante, mas em algum momento você sabe que ali vai ter algumas cenas complexas que vai despertar essa fera que está dentro de você e você é induzido pelo diabo. Desculpa ser, às vezes, grosseiro no meu falar, mas eu prefiro ser o máximo possível objetivo, claro e simples para que qualquer um possa entender do que usar palavras, às vezes, mais elaboradas e ninguém entender nada. E às vezes a gente quer ser muito espiritualzinho, não falar assim de maneira tão descarada, mas o mundo não é assim. Porque o teu filho, a tua filha, com 5, com 3 anos, com 9, 10 ou 12, se você deixar um celular na mão dela, ela já está sendo doutrinada por essa ideologia caída e a alma dela está sendo ministrada para ser uma escrava e um escravo da pedofilia, da erotização, de alimentar todo esse mundo caído para que não seja salvo, não receba o evangelho. Então você não tem que ter, entre aspas, muita educação para lidar com isso. Pode acontecer, e eu tenho descoberto coisas assim, que às vezes a pessoa, o jovem, ou o homem casado, seja lá quem for, dá uma ânsia dele, você perdeu o sono à noite. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Vai lá, faz um chazinho legal. Eu vou ver uma televisão. Aí você liga. Tu vai ligar a televisão 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Você vai encontrar o que ali? Animal Planet. Você vai encontrar zebra. Ou as águias voando sobre as montanhas, né? Os pássaros, os peixes. Nossa, que lindo que é isso. Vai dar um sono. Vai mesmo. Irmão, mas quase tudo que você vai ver na televisão, ainda que não tem mais horário para a censura, né? Hoje, de manhã até 24 horas, você tem coisas indelicadas, mas quase sempre você vai encontrar coisas que você não deveria ver. Mas vem aquele sopro, você é quase hipnotizado pelo o gênio da lâmpada de Aladim. Meu filho, você tem direito, você trabalhou tanto, você está cansado, relaxa. Parece que um demônio está massageando ali os seus ombros, a sua mente. Tadinho de você, vai se distrair um pouquinho. Você não tem que ser tão rigoroso assim. Você é livre, nós estamos na graça. Aí você liga lá a televisão. Mas se você ficar só no Animal Planet, talvez daria certo. Mas quando você começa a passar o canal, provavelmente você vai encontrar coisas que vai alimentar essa fera, e essa fera vai tentar, com certeza, sendo alimentada, matar a ovelha que está dentro de você, porque Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas são contra principados, está em Efésios 6,10, e em Gálatas 5,19 em diante, ele vai falar das obras da carne, e um pouco antes ele fala dessa guerra que está dentro de nós, o espírito guerreando contra a carne contra o espírito, e um se opõe contra o outro para que vocês não façam o que você quer, ou vocês querem. E ele começa a falar das obras da carne. Como é que começa? Prostituição e imoralidade. Capítulo 5 de Gálatas. Quem vai ganhar nessa guerra entre carne e espírito? É quem você der mais alimento. Quem você der mais atenção. Então ele está dizendo, faça morrer. Como? Para de alimentar. Tá certo? Você abre as portas do inferno quando você cede a essa tentação, que você pode desligar a sua televisão. Inclusive, eu acho que seria muito bom, muitos de nós não temos, inclusive, televisão. Esse dia eu tive que falar para o irmão que me procurou pedindo ajuda, há muitos anos envolvido com uma prática imoral. Irmão, já fiz de tudo e ouvi sua mensagem. Queria pedir oração, não, irmão, claro, vamos orar sim. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas além de orar, vamos tomar alguns passos aqui, né?
Aí fiz umas 5 perguntas, as 5 perguntas você vai encontrar que a pessoa está alimentando esse ambiente que leva ela à escravidão do pecado. Quais são os gatilhos? Essa fraqueza que você teve naquele dia, que você fez aquilo, ok. Qual foi o gatilho que abriu ali? O que você estava fazendo? Não lembro. Não, pensa um pouquinho, onde você estava? Você estava sozinho? Tá? Por que você estava sozinho se você é um escravo desse problema? Tá, e o que você estava vendo? Você estava com o celular na mão? Estava. Onde você estava navegando? Eu estava no... Essa rede social tão... Estava no Instagram. E as redes sociais é governada por algoritmo, né? Se você está sempre visitando as coisas, vai chegar a 1 trilhão de coisas. Eu falei, vou te dar alguns conselhos. Primeiro, ser um homem casado, velho. Desculpa os mais velhos, né? Que eu também me incluo assim. Você está fazendo o que na rede social, irmão? Melhor você não ter. Se você não usa isso para uma carreira profissional, propagação de evangelho, seja o que for. Ou mesmo que você tenha, mas você tem fraqueza, acaba com isso, exclui. Você quer me ajuda? Quer? Então vamos começar. Exclua as redes sociais. Ok. Isso é uma maneira de você matar esse trem aqui. Segundo lugar, para de ficar sozinho. Fica com a tua esposa, vai ter comunhão, vai ter... Ele sabe que se ele está sozinho nesse ambiente. Terceiro lugar, vamos para a Netflix. Vamos para os filmes. Vamos para algumas coisas que a pessoa está fazendo que aquilo está roubando. Quarto lugar, uma vida de disciplina de oração, jejum e palavra. Ou a oração vai te levar a vencer o pecado, a oração e a palavra e o jejum, ou o pecado vai destruir você em sua vida de oração, palavra, e você não vai jejuar nunca. Você fala, amanhã eu vou jejuar. Claro que a carne vai... Claro que a carne já vai gritar, né? Mas você sabe que eu fico com dor de cabeça. Você sabe que a minha pressão sobe. Você sabe que... é um troço... Essa besta é um negócio complicado. É um demônio isso aí. Uma personificação de demônio. Não, é uma guerra. Você sente essa guerra? É uma guerra. Porque às vezes você está em casa, deitado, ou no carro, onde você estiver. Daqui a pouco salta um negócio na sua cabeça, do nada, assim. E é uma fera. Né? E a gente tem que reconhecer isso. Então Paulo está dizendo, olha, não transfira 100% para Deus a responsabilidade de você ter uma vida de vitória sobre o pecado. A soberania de Deus e a graça de Deus não anula a sua responsabilidade. Tá certo? É pela graça, mas pela graça você obedece, pela graça você se consagra, pela graça você fala não, pela graça você pede ajuda, pela graça você confessa pecado, pela graça você sai das redes sociais, pela graça você se dedica à palavra. Faça morrer essa natureza pecaminosa. Então, a primeira coisa que ele vai dizendo, ou essas características dessa natureza, você vê esses pecados da imoralidade, da impureza. Muitas das vezes o adultério acontece, mas não foi uma tentação que surgiu agora. Não, isso já vem às vezes há 1 ano, 2 anos, 10, 20 anos. Vai alimentando aquela aventura, aquele fletar, aquele desejo com aquela pessoa. E as pessoas vão, é só um pensamentozinho. Não é assim. Porque a mente está sendo dominada, a alma está sendo dominada, está sendo adestrada, domesticada para isso, e você vai tomando a forma dessa besta. Quando você menos espera, isso está destruindo a sua vida. E você caiu nesse pecado. Maus desejos, avareza. Avareza, que ele chama de idolatria, é você ter uma vida dominada pelo que você ganha. Ou você deixar de fazer coisa porque você tem medo de perder lucro. Como se o Senhor não fosse aquele que provesse a sua vida. Quantas pessoas trabalham demais e não servem a Deus em tempo nenhum? Quantas pessoas deixam de cultivar os melhores momentos de comunhão, palavra e serviço porque elas estão presas com algumas coisas? Aí você tem um estilo de vida que você
está te sobrecarregando em dívidas. E isso é o fruto da avareza, um estilo de vida que vai além do que você deveria ter. Quantas vezes a gente não contribui financeiramente? Porque você tem medo. Então assim, você está dizendo que o Deus que governa a sua vida não é o Senhor, é o seu braço. A maneira de converter o coração da avareza é você contribuir. Pela graça de Deus. E isso virá um hábito, uma cultura de entregar a Deus aquilo que pertence a Ele, que não é nossa. Isso vai nos dar poder gradativamente de ter uma vida livre. Ele está dizendo que essas características são de uma natureza pecaminosa que domina o cristão porque ele está alimentando mais essa vida velha do que a nova vida. E ele está dizendo que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas nós não somos mais filhos da desobediência. Tá certo? Então nós precisamos alimentar essa nova vida. Versículo 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Vocês viviam assim. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Não alimente essas coisas. E ele vai colocar outras coisas, características da velha natureza. A ira. Quantas vezes a gente perde a paciência por qualquer coisa? A indignação. Se fulano chama a sua atenção, seu semblante cai, você fica bravo, não quer aparecer mais. Demora, sabe? Fica bicudo. Isso é carne. Claro que a correção não produz alegria. O escritor aos Hebreus diz que produz tristeza, mas depois produz um fruto pacífico daqueles que são exercitados nela. Mas não é disso que Paulo está falando. Desse arrependimento que produz a correção. Ele está dizendo daquela explosão como um vulcão em erupção. E a pessoa fica irada por qualquer coisa, não quer saber, não quer conversar agora. Fica indignada, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Quer dizer, já despiu lá nas águas do batismo. Não volta a se vestir com isso de novo. A mentira abre a porta para muitas outras coisas. Mentira é um hábito terrível. E se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Essas coisas, irmãos, abrem portas para o Espírito Santo, para o reino de Deus, para a presença de Deus, para a comunhão. E o contrário disso abre porta aos pecados e aos demônios. Quando eu falava da televisão, no momento sombrio, à noite, bom, você pode abrir as portas do inferno dentro da tua sala e tua sala está cheia de demônio. Muitos desses filmes são feitos por satanistas ou por pessoas imorais. E por meio de tudo isso são ministrados espíritos. E aquilo entra na sua alma. Se você não quer um adultério no seu casamento, se você não quer que seus filhos se percam a imoralidade, se você não quer destruição, fecha a porta para essas coisas, porque Satanás semeia essas coisas por meio dessas práticas. E aí está cheio de espíritos malignos. Eles falam com você, eles sussurram em você. Eles estimulam. Eles chamam. A carne, o pecado e os demônios têm ali um trio de relacionamento imoral até que o arrependimento promova o divórcio dessas coisas. Nós não podemos estar vinculados com isso. É inadmissível um cristão ver Big Brother ou qualquer uma outra série de qualquer... Meu, é complicado isso aí. Como que é isso, cara? Novela, séries intermináveis na Netflix. A pessoa não lê a Bíblia. Você fala, nossa, domingo que vem vai ter citações de versículos. Você pode trazer uns 3? É legalismo, né, irmão? Não está botando um jugo sobre nós. Hã? Ele não tem tempo. Entendeu? Então, assim, eu não vou dizer que uma pessoa dessa está endemoniada. Mas, às vezes, alguns parecem que estão. A mente está saturada de coisas e a vida dele é moldada por uma cultura que arrasta a pessoa ao pecado e ela se torna
literalmente contra tudo que é de Deus e promove a glória de Deus. Tudo é difícil. Ô irmão, você poderia chegar um pouquinho mais cedo para nos ajudar? Amanhã é meu direito de descansar, né? Ah, então pode ser à noite. Não, também não dá. Nunca dá para as coisas do Senhor. Hoje é quase uma ofensa perguntar que livro da Bíblia a pessoa está lendo. Você está lendo um livro cristão? Meu Deus. É difícil, porque muitos estão vivendo uma vida sombria nos porões do pecado, na escuridão, e não querem vir para a luz. Esse nível de comunhão estreito na palavra, nem todo mundo quer. É melhor estar numa grande congregação que você escuta, vai embora, ninguém sabe da sua vida, e aí você vira um religioso domingueiro, o resto da semana você vive a sua vida nas trevas. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Não mintam uns aos outros. Seja se despiram dessas coisas da velha natureza, se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Está vendo? O pleno conhecimento, precisamos nos renovar para conhecer plenamente o Senhor. Plenamente, não continuar sendo bebezinho. Segundo a imagem daquele que o criou, vamos tomando a forma daquele, conformados à imagem do seu Filho. Aqui não há mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e Ele está em todos. Portanto, de novo, como eleitos de Deus, nós somos eleitos antes da fundação do mundo, nós somos santos porque somos separados para Deus e amados por Deus, revistam-se de profunda compaixão. Revistam-se de compaixão, de bondade, sejam bondosos, caridosos, ame os irmãos, revistam-se de humildade, de mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem mutuamente uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra o seu irmão. Pode ser que nesse andar junto, como ainda estamos em obras, vamos cometer coisa que entristece, que nos ferimos. Nós não podemos estar fazendo birrinha. Eu acho que eu vou parar de reunir. Domingo que vem eu não vou não. Eu ouvi de novo, acho que é para mim aquilo que ele falou. O irmão está jogando uma indireta. Não, não é indireta, é direta. A palavra é para você mesmo. A palavra é para mim. Mas quando somos meninos e mimados e carnais, qualquer coisinha é motivo da gente se entristecer, ficar ofendido, e às vezes falamos para os outros e não procuramos os irmãos. Mas a igreja é um lugar de transformação, assim como o casamento. Lugar de perdão, de compaixão. Então, suportar uns aos outros e nos perdoar mutuamente. Mas como que eu vou fazer? Foi ela que errou comigo, enquanto ela não me procurar, eu vou esperar. Não, ele fala assim, façam isso assim como o Senhor perdoou vocês. Perdoe também uns aos outros. Como é que o Senhor nos perdoou? Não merecíamos. Se dependesse do Senhor esperar a gente se acertar com Ele, todo mundo ia para o lago de fogo. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a par de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Aqui tem uma chave maravilhosa, né? Quem gosta aí de futebol, às vezes o atacante está correndo com a bola e ele ultrapassou a linha de impedimento, aí faz o gol, o juiz apita que está anulado, ele fica bravo. Mas ele ultrapassou a linha do impedimento, então o árbitro exerceu o papel dele, porque o jogador não está enxergando, nem a torcida, nem ninguém. Então, o que Paulo está dizendo? É só uma aplicação dos jogos, que na Grécia não tinha o nosso futebol, mas tinha outros jogos. Nós, às vezes, estamos desenfreados em algumas coisas. Somos muito tentados a tomar decisão sozinhos. E, às vezes, até cremos que Deus falou conosco. Mas Paulo está dizendo assim, olha, seja a par de Cristo o árbitro no coração de vocês. Vocês foram chamados a essa paz, mas é em um corpo, não é você sozinho. Se você falar assim, não, eu tenho paz, Deus colocou paz no meu coração, mas será que essa é a paz da comunhão? Será que o corpo de Cristo também está em paz com essa decisão que você está tomando? Quantos irmãos um dia tiveram a paz
de entender que eles deveriam parar de reunir. E nunca mais voltaram. Aquela era uma falsa paz. Quantos irmãos tiveram paz de se mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de relacionamento, pelo incrível que pareça? Quantas decisões! Eu conheço hoje um lugar que os irmãos até hoje não voltaram a reunir. Que tiveram paz de ficar cada um nas suas casas, cultivando, e aí os pecados estão se multiplicando, problemas terríveis acontecendo, e o que o Senhor falou, não deixar de congregar, não, isso aí, nós não sentimos ainda de Deus. Que às vezes não obedecem a palavra porque estão seguindo os seus sentimentos. São cristãos sensuais, que vivem por aquilo que sente. Muito cuidado com as suas decisões individuais. Essa paz, que é o árbitro do nosso coração, que governa as nossas decisões, ela é desenvolvida e assertiva quando isso é experimentado na base do corpo. Nós somos chamados a essa paz, mas no corpo ao qual o Senhor nos ligou. Não é sozinho, não. Quase todos os dias eu sinto de não reunir. Eu sinto de ficar em casa. Tivemos uma chuvazinha, um edredom, um chocolate quente. Meu Deus do céu, que maravilha, é uma benção isso aí. E pode ser que você tenha a paz de fazer isso. Pode ser que você tenha a paz de não trabalhar. Pode ser que você tenha a paz de querer dar um tempo no casamento, porque, né, a panela de pressão tá fervendo. E vai por aí fora. O jovem sente um ímpeto, uma paz de ir embora de casa, começar uma nova vida. Alguns têm paz de se juntar com uma outra pessoa antes de casar, porque Deus é amor, Ele é misericórdia, Ele entende. Essa paz é uma paz falsa de um espírito de engano. Precisamos cultivar o que Paulo está falando aqui e não alimentar a velha natureza. Ele está dizendo que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Se você faz alguma coisa também que você perde a paz, você sabe que Deus não está contigo nisso. Agora, se ainda assim você tem paz em algo que contradiz a Escritura, Paulo vai adicionar: pois foi para essa paz que vocês foram chamados de um só corpo. Vá tomar conselho com os irmãos. Apresenta isso aí na comunhão de gente madura, que pode ser que essa paz que você está tendo até para pecar, porque faz muito tempo que você alimenta esse pecado de estimação, pode ser que você esteja completamente enganado, e normalmente está. Sejam agradecidos, parem de murmurar. 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Como que vamos matar essa velha natureza e não alimentar? A palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Mas se a nossa mente não está se aprofundando na palavra, memorizando a palavra, refletindo, pensando, esquadrinhando, ouvindo, outros pensamentos vão permear nossa mente. Nossa mente não pode ser uma lixeira onde o diabo joga todo tipo de lixo. Se você não tem fome da palavra, pode ser que você está se alimentando das carniças que esse mundo coloca na sua mesa. Quase sempre, cristãos que não têm fome pela palavra estão intoxicados com o mau alimento que está comendo. Ele está dizendo: a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Seja rico, tenha um depósito da palavra. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Não terceirize responsabilidade, nós podemos nos aconselhar mutuamente. Mas às vezes surgem situações de irmãos, seja o que for, eu não sou pastor. E isso é uma religiosidade. Não, nós somos guardadores uns dos outros. Que Deus nos ajude a estar amadurecendo na palavra para poder nos aconselhar uns aos outros em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Essa vida cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, vai nos levar a uma vida de libertação do pecado, de domínio dessa fera da velha natureza, e vai nos levar a sermos pessoas frutíferas, úteis a Deus, edificando aos santos. Presta atenção no que eu vou falar. É muito comum eu escutar pessoas que têm dons maravilhosos. Falam: irmão, você faz muito tempo que não serve naquele serviço, no compartilhar. Eu falo: não, mas eu estou com um problema na minha vida.
Enquanto eu não vencer essa situação, eu não vou servir, eu não vou compartilhar, eu não vou visitar, eu não vou contribuir, eu não sei se eu vou reunir mais. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando em outras palavras. Se no lugar de você se alimentar com Cristo, com a palavra, com a oração, e eu vou incluir o jejum para aqueles que têm uma crise de fraqueza ou debilidade que está esmagando você, ainda que todos devemos jejuar. Se você não cultiva essa vida de piedade, de serviço e de obediência, esses pecados, essas debilidades que você está querendo tratar e superar, eles vão aumentar na sua vida, eles não vão diminuir. Você já viu uma fonte de água começando a fluir? Ela começa a fluir cheia de lama, de sujeira, de pedra, tudo que você imaginar tem ali. Mas à medida que a água limpa vai fluindo, 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 essas coisas sujas vão saindo, a terra vai para o fundo e agora a água está branquinha. Pode pegar um cano aí sujo, põe ali na pia, põe a água saindo nele, você vai ver que a terra, o lodo, tudo que tiver ali vai indo embora. Quanto mais a água fluir ali, a sujeira vai embora e daqui a pouco está tudo limpo. Quanto mais você passa a viver para Deus, se submeter a Deus, a uns aos outros, a servir nas coisas que Deus te deu paz, o Senhor vai te dando poder, graça, vida, vai avivando os seus dons e a força do pecado vai diminuindo. Você vai se alimentando com o Senhor. Eu não estou querendo dizer que uma pessoa que está cultivando um pecado imoral, que causou um escândalo, ela deveria estar no ministério servindo. Não. Ela precisa ser disciplinada, pastoreada para ser restaurada. Eu estou me referindo ao dia a dia das nossas vidas, que muitos irmãos deixam de servir e muitas pessoas estão enfraquecidas. Ele vai conseguir ver um jogo de futebol e mais os comentários umas 5 horas. Ele vai conseguir ver televisão 6 horas. Ele pode viajar para qualquer lugar que ele tiver um hobby, um entretenimento, ele vai com muita alegria. Ele vai ter dificuldade de ler a Bíblia 10 minutos. Ele vai ter dificuldade de estar numa conferência. Ele pode gastar um bom dinheiro comprando roupa de marca, fazendo qualquer coisa. Poxa, mas ir naquele encontro, ficou em R$200, 250. Não, 250 você não paga nem um hotel direito hoje. Você vai ter 3 dias. Janta, hospedagem, café da manhã, um cafezinho nos intervalos com biscoitinho, nem na sua casa ver se você tem essa fartura. Ou pelo menos não tem tempo aí, você está trabalhando. Aí você tem o almoço, pode ter o descanso, lanche da tarde, mensagem à tarde, janta à noite, mais um... Irmão, você tem 3 dias. E o miserável fala que está caro. Entendeu? Mas gasta dinheiro com um mundo de outras coisas. Isso é uma vida de avareza. Isso é um engano maligno. Claro que se a pessoa é muito simples financeiramente, e a gente entende, ainda assim, eu tenho visto que irmãos mais pobres gastam dinheiro com... Você vai no McDonald's hoje, em outro lugar, é 50, é 40. Aí põe um tênis de marca, uma roupa, vai pro shopping, aí pode. Mas você tem uma disciplina de juntar o dinheiro o ano inteiro para ir no encontro, não tem disciplina. E quando temos casos adversos entre nós, a igreja coopera, mas não deveria ser o motivo de você não participar. Mas o que nós encontramos? Que hoje, muitas das vezes, é o pecado que está matando os irmãos, uns aos outros. Eu estou num cansaço tão grande. Mas daqui a pouco passou o horário da reunião, você, pum, já reparou, você está elétrico, forte, parece que o papai que comeu lá o espinafre, da onde vê essa fadiga? Irmão, às vezes é um demônio, ele está quase entrando em você. Mas ele já fez aquela massagem ali na sua mente, na sua alma, e você aceitou isso. Quantas vezes eu, com muita dificuldade de saúde, literalmente exausto, quando disse sim à vontade do Senhor, só me levantei e me posicionei para ministrar a palavra, pum, fui curado. Voltou, aquela treva foi embora. Claro que somos humanos e às vezes temos doença, temos dificuldade, mas vocês estão entendendo para onde eu estou indo. Habite ricamente a palavra de Cristo em vocês, e está falando para a gente nos instruir, nos aconselhar, nos pastorear, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai.
É assim que mata a natureza velha. Se as coisas que você fizer em nome de Jesus, quando você for pecar, falar, Deus Pai, em nome de Jesus agora eu vou entrar nesse canal, eu vou fazer esse pecado, o Senhor sabe. Você faria isso? Senhor, vem comigo aqui na comunhão. Você não vai fazer isso. Ele está dizendo tudo que a gente for fazer, coisas boas. E quando vir a tentação, invoca o nome do Senhor Jesus. Você vai ver que uma vida em nome, quando a gente traz o nome, nós estamos convidando essa pessoa para nos governar, que é o Senhor Jesus. A sua presença para nos socorrer, nos dá graça e nos dá poder para servir o Senhor. Paulo está chamando os cristãos a pensarem as coisas do alto, pensar com essa nova mente e serem cheios do Espírito Santo e tirar essa roupa velha. Não alimenta, traz para a luz. E uma das coisas que vai ter que lidar com muita força na graça de Deus é o orgulho. Porque quase sempre aqueles pecados que há muito tempo temos, e ele ainda continua ali. Mas muitas das vezes o que alimenta isso é o orgulho. É o orgulho que impede você de buscar ajuda nos irmãos. Né? Muitas vezes esses pecados que ainda Deus permite é a maneira de nos manter humilhado. Porque muito mais terrível é o orgulho que nós alimentamos do que aquele próprio pecado. O orgulho é que abre a porta para todos esses pecados. Então, procurar ajuda, tomar conselho, pedir oração, aceitar uma mentoria, um acompanhamento, até a gente estar limpo e servindo, esse é o caminho da santidade. E esse é o caminho da gente fazer mortificar também essa natureza velha e não alimentar essa besta fera que habita dentro de nós. Quanto mais alimentarmos o Espírito Santo, o nosso Espírito, pelo Espírito Santo, a palavra, a oração, a comunhão, e lembre-se, serviço. Cristãos que não servem estão tentando o diabo tentá-los. A preguiça, a ociosidade espiritual é um meio de dar lugar ao diabo. Busque em Deus como você pode ser útil. Nós somos chamados não para uma vida individualista e egoísta, somos chamados para servir a Deus, assim como Ele nos serve e deu a sua vida por nós. Que Deus nos ajude, continue falando aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos. E oramos porque quão grande batalha tem ocorrido nesses dias sobre cada um de nós, esse combate na alma, na mente, e nós, pela Tua palavra, somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Podemos viver uma vida cheia da palavra e do Espírito Santo e sermos servos úteis ao Senhor. Te damos graça porque agora estamos em Cristo. Podemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, habitar no esconderijo do Altíssimo e viver uma vida vitoriosa no Senhor. Ó Senhor, que sejamos filhos e filhas maduros e podermos servir e promover a glória do Senhor em todas as coisas e sermos úteis a todos que estão ao nosso redor. Dá-nos uma visão das glórias de Cristo, dos atributos do Senhor, da soberania do Senhor, de tudo aquilo que Ele fez, essa plenitude que habita em Cristo. Nosso lugar de destino, a Nova Jerusalém, ao reino de Deus, que essas coisas venham ocupar a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, para a Tua glória, nós oramos. Amém.